Vamos falar do golpismo nosso de cada dia. Todo dia tem novidade nessa tentativa aí de questionar o sistema eleitoral brasileiro, a qualidade das nossas urnas eletrônicas, seu histórico e assim por diante. Qual é a novidade do momento? Bolsonaro, na segunda-feira, dia 18, convoca uma reunião com embaixadores de vários países para demonstrar que as urnas brasileiras podem ser e já foram facilmente fraudadas. Já foram fraudadas em 2014 e 2018. É o que diz Bolsonaro, que não apresenta provas do que diz. Vamos dar uma olhada aí nessa história aí de reunião com embaixadores na tentativa de provar para o mundo que a eleição do Brasil é mutreta, Ana. Bolsonaro se reúne com embaixadores na segunda para mostrar PowerPoint sobre eleições passadas. Falou PowerPoint, já me arrepia assim os cabelinhos, né? Vamos lá. O anúncio da reunião foi feito numa live no dia 7 deste mês, em que o presidente da República afirmou que convocaria um encontro com embaixadores para falar sobre como é o sistema eleitoral brasileiro, com documentos sobre as eleições de 2014 e 2018. Na mesma live, Bolsonaro disse: será um PowerPoint mostrando tudo o que aconteceu nas eleições de 2014 e 2018, documentado, bem como essas participações dos nossos ministros do TSE, que são do Supremo, sobre o sistema eleitoral, disse o presidente. Muito bem, então aí as informações sobre o que deve rolar na segunda-feira. Reunião com embaixadores. Olha só, eu também quero muita atenção internacional a essa eleição de 2022 no Brasil. Por quê? Porque eu acho que a eleição está fraudada? Claro que não. Mas porque a gente já teve episódios de violência política e tem sérios indícios de que eles possam se repetir. A Ana sabe, na semana passada, o ministro da Defesa, que é o cara que foi incumbido pelo Bolsonaro de encher o saco do Tribunal Superior Eleitoral, foi lá no Senado, numa reunião convocada pelo Eduardo Girão, né, o famoso senador Gironha, né, e o ministro da Defesa só queria falar de urna eletrônica. Graças a Deus tinha lá a deputada Perpétua, né, colocou o ministro no lugar dele, em determinado ponto, diz assim: ministro, o senhor disse aí que fala sobre urna eletrônica quanto tempo o senhor quiser, eu não quero ouvir o senhor sobre isso. Não é o senhor que tem que falar sobre isso. E também questionou o ministro sobre a violência política, que é o que nos preocupa, é o que nos assusta aqui. Que inteligência das nossas Forças Armadas estão fazendo para identificar grupos armados ou pessoas mal intencionadas a interferir e tirar a paz do processo eleitoral, ou no dia da eleição. O que as nossas Forças Armadas estão fazendo para evitar um Capitólio, por exemplo. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. E, por vezes, eu me reservo no direito de fazer comentários a respeito do presidente da República ou de qualquer ministério, de qualquer colega ministro. Mas um tópico que a senhora se referiu é a área de inteligência. Primeiro que a inteligência das Forças Armadas, ela integra um sistema nacional, o SISBIN, e é responsável pelo processo de obtenção e análise de informações e produção de conhecimentos de inteligência necessária ao processo decisório. Então, nós integramos o SISBIN. E esse sistema de inteligência, ele visa principalmente o cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria. Então, a preocupação que a senhora expôs nos seus comentários com relação ao emprego da inteligência internamente e não sei se foi essa a intenção. No que diz respeito ao processo eleitoral, eu nego e não existe esse tipo de preocupação. Outro aspecto que a senhora também se referiu foi com relação à minha fala, com relação às urnas, a preocupação do meu envolvimento como ministro da Defesa nesse processo eleitoral. Eu disse, ainda que sumariamente, na minha apresentação, mas eu vou ter que especificar um pouco mais, porque eu sabia que esse assunto viria nas perguntas. Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos, e citei os bancos
que gastam milhões com sistemas de segurança. Citei também na minha apresentação que não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. Muito bem. O que eles tentam fazer valer, a ideia que eles tentam fazer valer é que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, essa figura sempre misteriosa, sempre idealizada, chamada hacker, qualquer um, poderia entrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e alterar o resultado das eleições brasileiras. O que eles nunca te contam é que nenhum desses dados tramita online. É uma rede fechada. Ninguém fora do Tribunal Superior Eleitoral tem acesso a isso. Todos os anos, a Justiça Eleitoral Brasileira chama lá essa figura, hacker, para tentar detonar ali o sistema, e até agora nada. Sistema eleitoral brasileiro invicto. Pois bem, Ana, tá aí o ministro da Defesa, esse a quem o Bolsonaro deu a tarefa de encher o saco do Tribunal Superior Eleitoral. Acontece que o ministro responsável pelo TSE, que é o Edson Fachin, já não fala com essa figura aí. Já não fala, não responde o zap, entendeu? Não manda figurinha, não manda emoji, não quer saber. Só troca ofício. E olha lá. Por quê? Porque esse cara está insistindo muito, né? As Forças Armadas têm sugestões, acatem as sugestões para não terem problemas, esse tipo de coisa. Então, antes tarde do que nunca, o Tribunal Superior Eleitoral começou a se dar ao respeito. Essa reunião que a gente mencionou aqui, que rola na segunda-feira com embaixadores, deveria ter presença, o Bolsonaro adoraria, do ministro Edson Fachin, que falou, sabe o quê? Não vou nem fudendo. Deu olé. Em Brasília, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, recusou o convite do presidente Bolsonaro para reunião com embaixadores sobre a segurança das urnas eletrônicas e das eleições. Larissa Rodrigues vem conversar com a gente ao vivo, direto de Brasília, e explica qual foi a justificativa usada pelo TSE e por Fachin para essa explicação e para essa recusa, então, desse convite. Larissa, muito bem-vinda. Boa tarde. Oi, Muriel, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Em nota, o TSE agradeceu esse convite, mas disse ainda que é a Corte e o tribunal responsável por organizar e também analisar ali as ações dos candidatos, se são ações legais ou não. Por isso, disse que não poderia aceitar esse convite. Abre aspas, diz o TSE, que tem o dever de imparcialidade que o impede de comparecer a eventos organizados por candidatos. Essa reunião inicialmente está marcada para a próxima segunda-feira, seria ali à tarde, mais ou menos 4 da tarde, e foi anunciada nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse também durante uma live que durante esse encontro vai conversar ali, passando informações das eleições de 2014 e 2018, e disse ainda que vai apresentar documentos, um PowerPoint, segundo o presidente da República. Esse encontro entre o presidente da República e os embaixadores foi organizado depois como argumento que no último dia 31 de maio, o próprio TSE se reuniu ali com outros embaixadores. Esse encontro entre o TSE e os embaixadores teve como tema uma sessão informativa do sistema eleitoral brasileiro e das eleições de 2022. Eu volto com vocês. Muito bem, principal informação ali. Você ouviu o argumento? O Tribunal Superior Eleitoral não vai participar dessa brincadeira aí porque ela é promovida não pelo presidente da República, não pelas Forças Armadas, mas por um candidato. E o TSE tem que ser imparcial ao conduzir a eleição. Ana, eu tenho aqui, olha só, um print do documento que o Tribunal Superior Eleitoral enviou lá para a Presidência da República diante desse convite. Saca só a recusa. É uma cartinha aí, não é nem do Fachin, é da chefe do cerimonial, a Fernanda Iannuzzi, dizendo, ó, ele não vai e não vai por quê? Ajuda a gente lá. Vou ler só o texto ali. Senhor embaixador, incumbiu-me o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral de agradecer ao honroso convite, mas na condição de quem preside o tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito deste ano, o dever de imparcialidade o impede de comparecer a eventos por eles organizados. Sensacional! E assina ali a chefe do cerimonial do TSE, a Fernanda Iannuzzi. Ana, a argumentação aqui é bastante sólida. Isso aí é evento de campanha.
Então, não cabe o presidente da Corte Eleitoral participar disso aí. Mas temos mais um documento aqui para ver, antes de ouvir o comentário da Ana, que é o que o Palácio do Planalto enviou aí para os embaixadores, Ana. Opa. Olha lá. Sua Excelência, o senhor embaixador. Fui É um modelo incumbido padrão, de né? Todas as convidar, embaixadas tá? receberam igual. Fui incumbido de convidar Vossa Excelência para encontro do senhor Presidente da República com chefes de missão diplomática, a realizar-se às 16 horas do dia 18 de julho de 2022, segunda-feira, no Palácio da Alvorada. 2. Muito agradeceria receber a resposta ao presente convite pelo endereço eletrônico, tarará, ou pelos números de telefone abaixo indicados. Número 3. Este convite é pessoal e intransferível. Muito bem, tá aí o convite que foi enviado então aos embaixadores. A gente vai voltar a esse assunto depois que a reunião tiver rolado para informar quem foi e quem não foi. Ah, tô louco para saber quem vai e quem não vai para essa parada aí. Imaginou, Ana, se ninguém aparece? Esta festa virou um velório? Por favor, gente, nunca pedi nada. Se isso acontecer, que alguém tenha imagens. Gente, vamos, né, falar a real aí, né? Todo mundo sabe que essa série de questionamentos a respeito da segurança das urnas eletrônicas, e sim, eu adoro que volta e meia eles summonam, né? Eles chamam a figura lendária do hacker pirata de computador. Cuidado, um hacker vai mudar o resultado das eleições, enfim, todo mundo está apontando que, né, eles confluem um monte de coisa, põe internet no meio, não sei o que, não tem nem internet envolvida no processo, sabe? Enfim, todas essa lenga-lenga e essa invenção de mentira recorrente a respeito da segurança das urnas eletrônicas não é sobre as urnas eletrônicas, não é sobre o voto de papelzinho, não, podia ser um, podia ser outro, e eles iam estar reclamando do mesmo jeito, tá? Se fosse um, tá reclamando do outro, se fosse o outro, tava reclamando, querendo botar um, e assim sucessivamente.